Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje eu quero conversar com vocês um pouco sobre como é viver com 10% de visão em uma sociedade que muitas vezes não está preparada para a gente. Esse vídeo não é uma crítica, né? Até porque se a gente for comparar a quantidade de pessoas sem deficiência visual e a quantidade de pessoas que têm deficiência visual hoje no Brasil, a gente vê que vocês, que são videntes, né, que enxergam, é a grande maioria. Então é óbvio que a sociedade ela vai estar muito mais preparada para vocês. Mas o que eu quero conversar com vocês é que vocês entendam o meu ponto de vista, a minha dor, e essa aqui não é só a minha, não é só a minha situação, né? Não estou sendo egoísta de querer que vocês se coloquem no meu lugar. Essa aqui é a situação da grande maioria das pessoas que têm baixa visão, que enxergam 5%, 10%, 20%, 15%. Enfim, vai depender da realidade de cada pessoa. E o que eu quero é que vocês entendam a diversidade da baixa visão e como que é o nosso dia a dia, né, como uma pessoa com deficiência visual enxergando só 10%. A gente começa falando sobre a falta de compreensão das pessoas em relação à nossa deficiência. Viver com 10% de visão em uma sociedade que não é preparada para a gente, né, não é 100% adaptada para a gente, faz com que a gente passe por situações da seguinte forma. Às vezes eu estou andando na rua, estou lá no supermercado e eu estou com algum produto, vou pegar aqui um. Ele tá sempre aparecendo nos meus vídeos, né? Porque eu tô aqui na mesa e ele fica na mesa. E aí eu tô lá na gôndola do supermercado, peguei alguma coisa, coloquei aqui perto do meu olho para tentar enxergar e identificar o que é. E aí, nesse exato momento, aparece uma pessoa e pergunta o que eu tenho no olho. E aí eu falo, né, que eu sou deficiente visual, tenho baixa visão. E às vezes essa pessoa ela fica assim, poxa, será mesmo que ela é deficiente visual? Porque ela não parece deficiente visual, né? Muitas vezes tem essa situação das pessoas acharem que a gente está mentindo, quando na verdade a gente não está mentindo. A gente tem um laudo médico, a gente não iria querer mentir para ganhar vantagem. Eu não sei nem qual é a vantagem nesse caso, mas enfim. É porque na cabeça das pessoas, ela imagina que o deficiente visual, ele é só o cego, que não existe o meio termo, que não existe a baixa visão. No caso delas, quando se trata de visão, ou é 8 ou é 80. Ou você enxerga ou você não enxerga. Não tem essa questão de você enxergar mais ou menos ou de você ter dificuldade para enxergar algumas coisas. Então é por isso que mesmo explicando, que mesmo gravando vídeos para a internet, mesmo eu tentando ao máximo responder e tentar mostrar para a pessoa que sim, é deficiente visual, ela fica pensando, né, tentando entender como assim, o que você está me dizendo realmente é verdade. Então, a gente está o tempo inteiro pisando em ovos na sociedade. A gente está o tempo inteiro tentando provar que a gente tem deficiência visual. E para isso existe a bengala verde, por exemplo, que foi criada, né, para o grupo das pessoas com deficiência visual, baixa visão principalmente, mas nem todo mundo usa a bengala verde. E eu sou uma dessas pessoas. Então, por exemplo, a minha deficiência não é aquela que você bate o olho e você vê. E é por isso que eu não culpo essa pessoa, eu não fico dizendo, nossa, meu Deus, ela não entendeu a minha deficiência, não. De boa, porque eu sei que é uma deficiência que você vai bater o olho e você não vai ver. Mas a partir do momento que eu te expliquei, não precisa você ficar com o pé atrás e sem entender que isso realmente é uma deficiência visual, né? Seria interessante que você se colocasse no lugar e entendesse que, ok, eu enxergo algumas coisas, mas tem outras coisas que eu não vou enxergar e que por isso eu vou ter algumas limitações, algumas dificuldades no meu dia a dia. Então, o primeiro ponto de viver com 10% de visão é esse. É o tempo inteiro você ter que provar a sua deficiência, é o tempo inteiro você ter que falar qual é a deficiência que você tem e muitas vezes não ser entendido, né, qual é a deficiência que você tem e muitas vezes também ser julgado, porque as pessoas não entendem. Por outro lado, também tem a falta de acessibilidade, né? Quantas vezes eu já andei em alguma rua cheia de buraco, tropecei, caí,
Ou às vezes também ser chamada de metida porque eu estava andando na rua, alguém acenou para mim assim, sabe? Só que eu não vi, entende? Então esse vídeo aqui eu quero que você veja e você entenda, opa, isso aqui eu não devo fazer. Então como que eu devo falar com você, Juana? Já que acenando você não vai ver, você pode me chamar. É uma forma, né, de eu tentar ver onde você está. Então, assim, seria dessa forma. Então, a sociedade, ela sim evoluiu muito. A gente tem muita acessibilidade hoje em dia e a gente se apropria de coisas também que não foram criadas para a gente, mas que trazem uma acessibilidade gigantesca para a gente. Eu falo para vocês que a tecnologia, né, ela é nossa aliada e realmente, por exemplo, aparelhos como air fryer, aspirador de pó, robô aspirador, e uma infinidade de coisas trazem uma acessibilidade gigantesca. E por mais que não tenha sido criada exatamente para a gente vê que aquilo ali tem uma função dentro dele que ajuda a gente. E isso é muito bom e eu espero que a tecnologia ela continue evoluindo ao ponto de ajudar muito mais a gente, né? Atualmente também tem um óculos que foi criado, né, pela Ray-Ban em parceria com a Meta, e esse óculos ajuda a gente a conseguir enxergar as coisas que estão diante dos nossos olhos. Isso é uma maravilha, né? Um óculos que não foi pensado para a gente, mais uma vez, mas mesmo assim a gente acaba se apropriando. Então, o outro ponto falta acessibilidade, mas por outro lado tem muita coisa boa sendo desenvolvida, tem muita coisa boa sendo pensada, e embora não seja 100% pensada no público das pessoas com deficiência, a gente acaba se apropriando dela e usando no nosso dia a dia. Outra coisa que acontece muito, né, quando a gente vive com 10% de visão, é o tempo inteiro as pessoas tentarem diminuir a gente, tentarem dizer que a gente não é deficiente. Como assim, Juana? Por exemplo, esses dias eu postei um vídeo fazendo café e eu faço café, eu moo o grão do café, faço todo o processo, peso o café, tem todo um negócio por trás, né? E aí a pessoa vendo esse vídeo, ela comentou que se eu faço o café perfeitamente, né, na cabeça dela, como que eu sou deficiente visual? Então a gente está o tempo inteiro ouvindo esse tipo de coisa, esse tipo de comentário, esse tipo de piada em relação à nossa deficiência, como se viver com a deficiência nos tornasse totalmente incapaz, totalmente dependente de outra pessoa para fazer um simples café, por exemplo. A verdade é que sim, eu tenho deficiência visual e não é porque eu consigo fazer um café, fazer um bolo, cuidar de uma criança, cuidar de uma casa, que eu simplesmente, magicamente, entrei por um portal e perdi a minha deficiência. Não é isso. A verdade é que por trás disso tudo existe uma adaptação, existe uma acessibilidade que eu mesma fui lá e adaptei para que aquilo se tornasse acessível para mim. Então, por exemplo, aqui em casa é uma casa bem iluminada, tem muita iluminação natural. Isso é um ponto positivo, porque ajuda muita gente a enxergar algumas coisas. Embora eu tenha sensibilidade à luz, a luz também ela é importante para mim. É um pouco contraditório, eu sei, mas isso é verdade. Então, assim, não julgue uma pessoa quando você vê ela que na sua cabeça ela parece inteligente, ela parece bonita, ela cuida da casa dela perfeitamente, ela faz bolo, ela faz um monte de coisa. Inclusive anda na rua sozinha, faz muitas coisas que para você não parece ser deficiente visual. Por trás daquilo tudo, pode ter certeza que ela calculou milimetricamente cada coisa para que ela conseguisse fazer aquilo de uma forma mais tranquila, de uma forma mais segura, principalmente na cozinha, que a gente sabe que é um ambiente um pouco mais perigoso para a gente que tem deficiência visual. Então, assim, a partir do momento que você vê uma pessoa com deficiência que consegue fazer alguma coisa, não é motivo de, ai meu Deus, que maravilha, parabéns. Não é isso, mas também não é para você olhar e pensar, ela perdeu a deficiência porque ela consegue fazer isso. Não é isso. Então, a gente passa por todas essas situações que eu trouxe aqui para vocês e muito mais, né, no nosso dia a dia. Acredito que com esse vídeo eu consegui trazer vocês para perto e entender como é viver em uma sociedade tendo só 10% de visão, sendo que essa sociedade não é preparada para a gente, né? E eu vejo que, por exemplo, em alguns lugares, tem lugares que é bem preparado, por exemplo, o aeroporto. Quando eu viajei sozinha uma vez,
e eu falei que eu tinha deficiência visual, né, baixa visão. Teve uma pessoa que me levou até a minha poltrona no avião, e chegando lá, me deram aquele cartaz de segurança, né? Perguntaram se eu queria em fonte ampliada ou em braille. Eu escolhi fonte ampliada porque eu não sei ler braille. E assim, naquele momento eu entendi que sim, vão ter lugares que vai ter acessibilidade, vão ter lugares que pensaram na gente, mas em muitos momentos a gente não pode só viver esperando isso, né? A gente tem que aprender a adaptar, aprender a viver nessa sociedade, porque a gente sabe que a maioria das pessoas que vivem nela enxergam. Então o mundo ele é feito para quem enxerga. E tá tudo bem, a gente aprende a adaptar. Então, para você que tem deficiência visual essa parte, não fique chateado quando você for em um lugar e não for acessível para você, sabe? Lembre que a maioria das pessoas enxergam e a sociedade é feita para eles. Por mais que muita gente adapte, muita gente traz acessibilidade, mas não é em todo lugar. Então aprenda dentro de você a adaptar as coisas, aprenda dentro de você a ter esse olhar, de olhar e pensar, poxa, como que eu posso fazer isso aqui com 10% de visão? A sua vida vai ser muito mais leve, porque você não vai ficar querendo culpar Deus e o mundo, querendo, ai meu Deus, ninguém pensa em mim. Ninguém pensa mesmo. Tá todo mundo vivendo a sua vida, né? Você não é o centro do universo. Então, assim, espero que esse vídeo ele tenha te feito pensar mais uma vez, tenha agregado alguma coisa na sua vida, principalmente um conhecimento que você não tinha sobre baixa visão, sobre como é viver, né, na sociedade tendo só 10% de visão. Espero que eu tenha conseguido, de uma forma clara, te deixar consciente e entendido sobre esse universo, né? É porque, assim, gente, é muito difícil para a gente explicar para vocês como que realmente as coisas funcionam, né? Porque a gente não tem um comparativo. Eu nasci com essa deficiência, né? Tenho ela desde que eu me entendo por gente. Então, para mim é um pouco desafiador, mas eu acho que eu consegui, de uma forma clara, mostrar para vocês um pouco dos nossos desafios, das nossas dores, não com o intuito de me vitimizar e querer que você sinta pena de mim. Muito pelo contrário, eu quero que com esse vídeo você entenda que, ok, tem pessoas que enxergam, mas que não enxergam tudo. É ok que existem deficientes visuais que não usam bengala e que enxergam alguma coisa e que não parece deficiente visual. Eu quero que com esse vídeo, principalmente, você saia entendido dessas coisas e aprenda a não julgar o livro pela capa. Não é porque você acha que aquela pessoa não é deficiente visual que ela não é. Então, espero que esse vídeo tenha te ajudado. Eu vou ficando por aqui. Um beijo para vocês e até o próximo vídeo.